Fala, nação rubro-negra! Seja bem-vindo ao canal Outro Patamar. O Mengão já está em solo americano para disputar o Mundial de Clubes da FIFA. E no vídeo de hoje, você confere um trecho do programa Jogo Aberto, onde Cicinho crava sem medo: Flamengo na final do Mundial. Quer saber o que ele disse? Então já se ajeita aí, dá o play e acompanha tudo na íntegra. Vambora pro vídeo! Jorginho, uma excelente aquisição, um jogador respeitado no futebol europeu, com títulos, rodado, e chega para ser mais uma opção aí para o Felipe Luiz. Sim, o Flamengo não tá brincando, hein? Quando o assunto é elenco, o nível é bem alto. Bem alto, Renata. E como eu falei alguns dias atrás, o Flamengo é a equipe brasileira que chega em melhores condições, né? Com peças aí, a questão do elenco, para jogar de igual para igual com os times europeus. A gente acha PSG, Real Madrid, esses times bicho-papão. Eu vou arriscar aqui, viu? O Flamengo, ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Será? O Flamengo tem jogador, tem Jorginho, eu repito, tem Felipe Luiz, tem Arrascaeta, tem Gerson de Seleção Brasileira, Léo Ortiz de Seleção Brasileira. Irmão, o time do Flamengo é o Wesley de Seleção Brasileira, Alexandre de Seleção Brasileira. Danilo. Nós Nós temos Pedro de Seleção Brasileira, Danilo. Então, assim, o Flamengo é um time também a ser batido nesse Mundial. Vocês estão... É porque é clube brasileiro? Preste atenção no Flamengo. Você vai cravar isso, Flamengo campeão? Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. Olha isso, Cicinho. Eu mudei o conceito deles, falando jogador por jogador, hein? Eu mudei o conceito deles. Tá vendo? Não Edu Dracena, você acha que tá com É. essa bola toda o Flamengo? Porque temos o Botafogo e o Fluminense tá parada. São menos favoritos, talvez, pelo elenco em si. Mas agora chegar numa final seria incrível. Ganhando ou não ganhando. Se o Flamengo estiver na final dessa Copa do Mundo de Clubes, é algo extraordinário. Claro, Renata, a gente está falando do Flamengo, do Palmeiras, Botafogo. Não, do Flamengo. Fluminense. Palmeiras, falando do Flamengo, Edu. Estamos falando dos times Palmeiras brasileiros. Estamos Palmeiras falando aonde? dos times brasileiros, Cicinho. Todos que estarão lá para disputar o Mundial têm condições, pô. Por que não? Não, nem todos. Por que não? Nem todos. Que isso, Cicinho? A gente tem que entender que o futebol ali é resolvido ali em 90 minutos, eu Cicinho. falei do Flamengo, criou o alvoroço. Agora que fala, É tem um que... dos candidatos, sim. Por que não? O Flamengo o Palmeiras não é candidato, o Fluminense não é, Botafogo Paris não é. Saint-Germain também é. Então ali vão estar todos os melhores do mundo, entendeu? Então, tem condições. Daqui a pouquinho a gente fala com mais calma sobre Palmeiras, Fluminense, Botafogo, preparação para a Copa do Mundo de clubes. Bom, aqui está a vida do Flamengo nessa primeira fase da Copa do Mundo de clubes. Lembrando que o primeiro adversário é o Esperance. Aí depois, no dia 20 de junho, o Flamengo tem esse compromisso dificílimo contra o Chelsea. E aí no dia 24 de junho, o Los Angeles FC é o adversário do Mengão. Então, o que esperar desse Flamengo nessa competição? É um grupo, na opinião de vocês, complicado, médio ou fácil, hein, Cicinho? Renata, a estreia do Flamengo enche o torcedor flamenguista de esperança, né? De esperança, bonitinho. porque você poder Que charme. estrear, né, frente a uma equipe que não tem tradição, pelo menos a gente não conhece, uma equipe da Tunísia. E assim, na minha opinião, o Flamengo é o time brasileiro que chega em melhores condições para jogar de igual para igual com qualquer time, até com o PSG. Eu falo o quê? Pelos jogadores cascudos que tem, pelo treinador Felipe Luiz, que teve a sua carreira na Europa, entende muito de futebol europeu e que é um excelente treinador, com jogadores na seleção brasileira, seleção do Uruguai. Então, assim, o Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. Olha, confiança do Cicinho. Edu Dracena, você vai na mesma linha? Não, eu vou um pouco mais difícil. Eu acho que é mediano. Até porque como o Cicinho falou, a gente não conhece o futebol. Então, de repente, pode ter surpresa. A gente já viu vários times surpreendendo outros, né, com mais qualidade. Então, o futebol já te proporciona isso, Renato. Então, por isso que o Flamengo tem que entrar atento. Não só o Flamengo, mas todos, o Palmeiras, o Botafogo. Até porque os times que estão ali são times que fizeram por onde estar ali, né? Conquistaram vagas, né, ganhando títulos, ou até mesmo ganhando essa oportunidade pelo ranking. Então, eu acho que tem que estar atento, sim. É claro que o Flamengo é um time muito forte. O Felipe Luiz ainda mais chegando jogadores importantes, o próprio Jorginho chegando agora. Com certeza potencializa muito mais a equipe do Flamengo.
mas eu vejo que é um grupo também mediano. O bicho-papão aí é o Chelsea nesse grupo, mas dá para ganhar, por exemplo, do Esperance e também do Los Angeles, Ronaldão. Ah, o Edu não acordou ainda, não é possível. Ele não acordou. Você até parece que está vivendo agora. Tá viajando, né? É que o Flamengo da Libertadores tropeçou no Central Córdoba. Mas o Los Angeles Lisboa é o Lakers. Esse aí, o Los Angeles. primeiro jogo, nós irmão. vimos aí o confronto que teve. Que é isso, velho? Tá. Se o Flamengo não passar em primeiro aí e vai bater com o Primeiro? Chelsea. Só bater com o Chelsea. Chelsea. Ah, mas dá pra tirar uma casquinha do Chelsea. O Corinthians tirou. Palmeiras quase ganhou do O Chelsea. Corinthians tirou a Mas, casquinha do Ronaldo, Chelsea. aquele Chelsea era lá em 2012, a gente aquilo tá em lá, 2025. Mas ninguém venceu depois disso, então deixa eu falar. Era pra Tem ser que tirar. goleado, O Flamengo tem time pra tirar uma casquinha do Chelsea, arrebentar o Esperança pra acabar com a esperança de vez. E o Los Angeles, vão brincar de jogar bola. É os 5. Então o Flamengo passa em primeiro aí. Ó, já vamos falar na sequência do Fluminense, que está nos Estados Unidos, preparação a todo vapor. Mas só um sim ou não, o Gerson deve aceitar a proposta do Zenit ou ficar no Flamengo? Deve sair sim ou não? 3 vezes mais uma... Ah, tchau, Gerson, tchau. Edu. Vai ser feliz, menino. Eu não iria. Eu não iria. Sim. Você não acordou, Eu também não. Eita, nós, Não. hein? O cara ganha um salário ótimo aqui no Brasil, tá no seu país, vai Vai jogar, ganhar 3 chutar vezes gelo mais. lá na Rússia. Lá. Eu era pobre de marré, não aceitei uma proposta da Rússia quando era jogadorzinho. O Gerson tá com o bolso cheio de dinheiro. Não é pelo dinheiro, é pelo futebol dele também. Que Pra ele tem seleção futebol, brasileira né? Sim, também, vai... É pela carreira em si. Agora, quem... Arrascaeta a gente puxa para o Flamengo, então, que ainda faz hoje o último treino antes do embarque para os Estados Unidos. Claro que a torcida vai fazer aquela festa, o tradicional Aeroflá. Vamos ver. Nem mesmo o frio atrapalhou os últimos momentos do Flamengo no Rio de Janeiro, momentos antes do embarque para os Estados Unidos. O rubro-negro ainda terá mais uma atividade hoje, às 5 horas da tarde, no Ninho do Urubu, antes de seguir viagem para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, junto com os jogadores que estavam com a seleção brasileira. A recepção no aeroporto do Galeão promete ser calorosa, com o Aeroflá previsto a partir das 6h30 da noite para recepcionar o elenco. Enquanto isso, o Fla teve a boa notícia envolvendo sua principal contratação. Jorginho teve seu nome publicado no BID e está liberado para entrar em campo. A delegação do Flamengo chega a Atlantic City na manhã de quinta e já realiza treino na Universidade de Stockton na parte da tarde. O clima de Mundial já começou e o time de Felipe Luiz promete empenho na principal competição do ano. Pedrosa estava perguntando, eu acho que eu tenho a resposta ali, está escrito ali, ó, o Flamengo segurou a viagem para aguardar os jogadores que estavam à disposição de suas seleções. E agora com o elenco completo, o time parte hoje às 11 horas da noite, né? Isso. Perfeito, é isso E aí. eu estarei lá fazendo reportagem, vocês conferem amanhã aqui como foi, eu vou para lá depois. E daí eu vou entrar ao vivo também no Tá Na Hora Rio. Fica aqui no SBT que você vai ficar por dentro de tudo. E com o Gerson, é isso que com o Gerson. A pergunta que eu fiz, eu acho que a torcida do Flamengo inteiro quer saber. Claro. E o Pedro. Gerson? E o Gerson? O Gerson viaja E normal, aí dá tempo, todo mundo volta, se encontra e vai, não é Ó, isso? Pedrosa, inclusive vai até trazer um negócio aqui hoje, pela manhã, 6h30 da manhã, eu na praia. Eu até pensei, falei, gente, o Gerson vai trocar isso pela Rússia. Não faz o menor sentido, Tá maluco, rapaz. Mas tudo bem, tudo bem. Eu juro que eu pensei nisso, Verdade. Pedrosa. Eu falei assim, meu Deus, eu filmando assim, falei, o Gerson vai trocar isso. Pela Rússia. Frio Tudo bem. danado. E olha que o tempo aqui não tá nem firme. Mas Mas ainda assim é melhor que na Rússia. o frio daqui é o calor de lá, pô. Calor, eu não entendo. Mas tudo bem, com o Gerson no avião, o Flamengo vai embarcar logo mais. Não só o Gerson, os demais jogadores. Arrascaeta, toda a turma que Varela, tava fora, exatamente. Danilo, Alexandre. É isso aí, exatamente. A turma grande. O Wesley, exatamente, todo mundo. O Vene, e o pessoal que estava no departamento médico, quem está saindo, o caso do Alexandre e do De La Cruz, quem desses aí já está mais próximo para voltar? Na verdade, o Gonzalo Plato e o De La Plata, Cruz. o Plata. São esses dois jogadores que estão, Plata. teoricamente, no departamento médico O do Plata Flamengo. que teve toda a confusão lá Exatamente, com a toda seleção do confusão. Equador, chegou a viajar, retornou, não entrou em campo. Eu acho que não entrou em campo muito mais por conta da postura do Flamengo, a gente já debateu isso aqui. Mas, enfim, o Plata está muito mais próximo de voltar a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz do que o De La Cruz. Arrisco a dizer que o De La Cruz nem tem
confirmada a presença dele na estreia. Segunda-feira, né? Que a gente até conferiu agora. Aí o Plata deve jogar na segunda-feira? O Plata deve ficar à disposição, sim, porque ele já está fazendo trabalhos no gramado. Então, o próximo passo é você treinar com os demais jogadores. O De La Cruz, pelo menos até ontem, nem no gramado tinha ido ainda. Estava fazendo trabalhos na academia. Ou seja, está mais distante de voltar. Então, por isso que arrisco a dizer que ele não tem presença confirmada na estreia na Copa do Mundo de Clubes. E foi uma lesão bem mais grave também. Uma de quantas? Você poderia fazer esse levantamento, hein? Quantas lesões o De La Cruz teve desde que chegou no Flamengo? É uma boa pauta pra gente, de verdade. Boa, né? Quantas lesões o De La Cruz teve desde quando chegou ao Flamengo, né? E quantos jogos ele perdeu por conta disso. Inclusive, a gente até já debateu isso aqui, que pra gente é questão de tempo o Jorginho se tornar titular por conta disso. Não por conta do futebol que o De La Cruz apresenta, mas por conta do número de jogos que ele deixa de entrar em campo por conta desses problemas físicos. E são vários problemas físicos. E é um jogador que já veio para o Flamengo com isso. Quando o Flamengo contratou na ocasião, todo mundo sabia. A questão é você saber manusear melhor e gerenciar melhor essa saúde do De La Cruz. Você escolher determinados jogos. Não adianta você botar numa sequência de jogos que uma hora o De La Cruz vai sentir. Ô Pedrosa, quando eu fui lá pra Argentina, né, aí o pessoal adora o De La Cruz lá, a galera do River Plate, eles não entendem meio que o Flamengo não aproveita bem o De La Cruz, ele joga recuado, ele é um coadjuvante, e lá no River Plate ele era o grande ídolo, jogava mais avançado. Ele ainda não foi aquele jogador que a gente via no River Plate aqui no Flamengo, né? Eu acho que o problema não é o Flamengo. O problema, pra mim, é o próprio De La Cruz. E não consegue, por tudo que a gente comentou aqui agora, ter uma regularidade física. Se ele tivesse uma regularidade física, o De La Cruz já fez ótimas partidas com a camisa do Flamengo. Ele já fez jogos que a gente fala, cara, esse cara joga muita bola, intensidade, lá no começo roubada também, de bola. né? Porque depois ele não teve sequência, né? Chega muito bem à frente, ele consegue ser o cara, o box-to-box mesmo, aquele cara que busca a bola lá atrás e arrasta. Sendo que assim, esse jogador é meio imaginário, porque ele pouco participa. E quando a gente vê o Jorginho chegando, se o Jorginho mantiver o nível de atuação do Jorginho, cara, vai ser questão de tempo, porque o Jorginho joga muita bola. Muita. Nós brasileiros, a gente tem que não acompanha o futebol internacional, a gente só começa a valorizar o jogador quando ele tá aqui no Brasil. Porque ele veste a camisa e o pessoal, cara, como é que esse cara joga tanta bola? Sendo que ele sempre jogou bola. Sim. O Jorginho sempre foi um excelente jogador. Itália, agora as pessoas vão começar a entender o nível do jogador que é o Jorginho. Então assim, o De La Cruz, pra mim, na minha visão, é muito mais físico. O problema dele é físico. O De La Cruz não joga 15 jogos seguidos. Pode até pegar esse levantamento. O De La Cruz, 2 anos de Flamengo? 2 anos. Vai fazer 2 anos. Ele jogou 10 jogos seguidos? Talvez só no início. O melhor momento do De La Cruz, você vai lembrar também, Pedro, foi o primeiro semestre da temporada passada com o Tite. Que no Campeonato Carioca a gente falava que ele era o melhor jogador em campo. Sim, inclusive a torcida do Flamengo brincava. Foi. O De La Cruz está carregando vários animais, lembra disso? Ninguém nunca carregou tanta gente assim, porque o De La Cruz estava jogando muita bola. Foi a fase boa dele, começo do ano passado. Mas aí por quê? Ele entrou numa sequência de jogos intensos. Aí o segundo semestre dele da temporada passada foi ruim. Eu acho que foi na Copa América, se não estou enganado. Também, ele teve problema e quando voltou... Ele foi muito utilizado no Campeonato a Carioca. E aí no segundo semestre, quando era para ser utilizado, ele acabou... E lá se joga menos e as viagens são mais curtas. Ele não estava tão habituado. O outro cara que a gente pode ficar ligado e pode, por causa da maratona de jogos, é o caso do Alexandro, que também tem jogado bastante... A gente tem esse dado, quantos jogos ele jogou nesse mês, porque juntou Flamengo, Seleção Brasileira, titular aqui, esses 2 jogos agora. Ontem eu fiz esse levantamento e foi exatamente 30 dias. Do dia 10 de maio ao dia 10 de junho, que no caso foi ontem, ele entrou em campo 8 vezes. E as 8 vezes como titular, ficando praticamente 90 minutos em campo em todas. 8 jogos como titular em um mês. Em um mês, exatamente 30 dias. Esse cara não vai estourar também, né? Ele tem 34 anos, jogador de, teoricamente, idade avançada, mas aí que tá. Ele não é um jogador que tem um histórico de lesão. Você tem que manusear, óbvio, gerenciar, mas ele não tem histórico de lesão. Eu acho que o Alexandre, ele tá conseguindo chegar à melhor forma física dele desde quando ele chegou ao Flamengo. Porque você jogar 8 jogos seguidos... Mais de 700 minutos. Em 30 dias. E ficando 6 jogos o tempo todo em campo. Ele só foi substituído 2 vezes nos minutos finais. Então, assim, de certa forma, ele mostra para aqueles que tinham dúvidas de como seria o Alexandre, olha, eu tô apto, eu tô bem, eu aguento a maratona.
O cara tá justificando o salário. Joga muito, Pô, tá jogando bem. Nesses Foi até 8... discreto ontem, mas os últimos jogos do Flamengo ele foi bem. Eu acho que o discreto dele é um bom jogo de muita gente. Pô, ele quase não erra, não é muito regular. Ontem deu uma É vacilada alto ou outra. nível, Mas ele quase entregou, foi bem mas de uma o forma jogo dele, geral. de forma geral. Quase deu uma entregada, um vacilo ou outro, mas ele é muito regular, muito seguro, né? Faz uma combinação boa ali com o Wanderson. E tá aí, meu parceiro, se ainda tinha alguém duvidando do potencial do Flamengo para esse Mundial, acho que hoje ficou claro. O Mengão não vai só para participar, vai para brigar lá em cima. A chegada do Jorginho, um cara rodado, campeão na Europa, é mais um indicativo de que o Flamengo está elevando o sarrafo. É jogador de Copa, jogador que decide. E quando você olha o elenco, com Felipe Luiz, Arrascaeta, Gerson, Pedro, Wesley, Léo Ortiz, irmão, é um timaço. Enquanto muitos clubes estão engatinhando, o Flamengo já está voando, treinando firme e com o grupo praticamente completo. A preparação é séria, o foco é total. E olha, não duvidem, se o Chelsea ou o PSG derem uma bobeada, o Flamengo passa o trator. O Mengão é sim candidato ao título, gostem ou não. E quem diz o contrário está de má vontade ou de olho fechado para o que está acontecendo. E é isso, nação! O Mundial tá chegando e o Flamengo vai com tudo pra cima dos gringos. Se você acredita nesse elenco, já mete o dedo no like, compartilha o vídeo com aquele amigo que ainda duvida do nosso Mengão e se inscreve no canal Outro Patamar, porque aqui é análise com sangue rubro-negro nas veias. Deixa aí nos comentários, o Flamengo chega na final? E mais, dá pra sonhar com o título? Quero saber a tua opinião. Tamo junto, nação! Até o próximo vídeo!